Então sejam bem-vindos, todos vocês, para a primeira aula do nosso curso, que eu denominei de Escola para Homens. Então todos vocês são bem-vindos a esse curso e a essa primeira aula. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pequena apresentação de alguns pontos. Primeiro, do professor. Então eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Eu não sei se todos vocês que estão aí ou os que assistirão o vídeo depois conhecem, mas eu sou um pastor, sou pastor servindo nas igrejas reformadas do Brasil, que são então igrejas reformadas da linha continental. Eu estive trabalhando os últimos 6, 7 anos em Recife, em Paulista, uma cidade vizinha de Recife, a plantação de igrejas. E agora eu, desde o início do ano, estou aqui em São Paulo, em Santo André, na verdade, trabalhando na plantação de uma igreja reformada em São Paulo. Eu também fui professor no Centro de Literatura Reformada durante o tempo que eu estive lá em Recife, né? O CLIRI, onde eu dei palestras, ministrei cursos e estive trabalhando também. Esse curso, ele é um curso que nasce de uma necessidade. Então, dentro do meu trabalho na plantação da igreja aqui em São Paulo, uma das coisas que eu vou focar no início desse trabalho é justamente contribuir para o aperfeiçoamento em Cristo dos homens da igreja. Então, o foco do curso são os homens da igreja que está nascendo aqui em São Paulo. Nesse momento, nós só temos um desses irmãos aqui, que é o irmão Renan Lima. Tá? E, em segundo lugar, eu resolvi também abrir a oportunidade para outros homens que queiram participar do curso. O curso será gravado, ele vai ser disponibilizado na internet posteriormente, mas vai haver um delay entre a postagem, entre a aula, né, ao vivo, tal como vocês estão participando agora, e a postagem provavelmente no YouTube, ok? Uma das vantagens de participar aqui ao vivo é que vocês aqui poderão, no final da aula, fazer perguntas. E, obviamente, isso não vai acontecer se você simplesmente for assistir o vídeo lá no YouTube, ok? Também imagino que tem uma vantagem de concentração, né? Aqui você vem realmente para uma aula, então você vai se concentrar, vai prestar atenção, e às vezes quando você vai assistir um vídeo no YouTube, você se distrai, troca de vídeo, para. Então existem essas dificuldades aí. Muito bem. Então isso é a apresentação do curso. Agora eu quero falar para vocês sobre a metodologia. Então o curso ele será ministrado às terças-feiras, de 19h30 às 21 horas. Então, terça-feira vai ser, ordinariamente, vamos ter as aulas do curso. Pode ser que alguma terça a gente não consiga, posso estar viajando, posso estar sem internet aqui, alguma coisa pode acontecer. Mas, via de regra, essa será a noite que eu vou dedicar para essa aula online da Escola de Pastores. Um outro ponto é a forma como o curso vai ser desenvolvido. Então, basicamente, eu vou, em cada aula, tratar de um tema específico relacionado à masculinidade bíblica. E dentro dessa aula, eu vou usar, como eu estou usando agora, o slide e também o texto das Escrituras, usando aqui meu Logos, né, para mostrar o texto da Bíblia aqui na tela para vocês. Então, geralmente, eu vou estar compartilhando minha tela, ou com slide, ou com Logos, ou outro programa, e vai ter sempre uma imagem, né, da webcam, captando também aqui as minhas expressões. As perguntas, irmãos, ficarão para o final, tá? Então, no final da aula, eu vou abrir a oportunidade, aí vocês, naquele momento, poderão acionar o microfone e poderão, então, participar com perguntas e até comentários. Se houver algum problema na transmissão, por favor, mandem uma mensagem de WhatsApp, principalmente o Renan, tá ok? E se houver alguma parada e mudar o endereço aí do link, eu mando lá também
pelo grupo do WhatsApp. Então, esses são os pontos aí, eu esqueci de colocar aqui no slide, tá? Então, esses são os pontos que eu estou mencionando agora. Nós vamos seguir, então, para a nossa aula, mas nós vamos, então, nesse momento, nos voltarmos ao Senhor Deus e fazer uma oração, pedir a bênção dele para esse momento. Então, peço a vocês que também orem. Senhor Deus, nosso Pai bendito e eterno, nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor graciosamente faz em nossas vidas, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, pela salvação que nós temos em Teu Filho, por todas as bênçãos que desfrutamos nele, que nos são ministradas pelo Teu Espírito Santo. Pai eterno e bendito, te agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de iniciar esse curso. Pedimos ao Senhor graça para que esse curso não pare, mas ele siga até o final. Pedimos ao Senhor sabedoria para falar de acordo com a Tua palavra e que o curso redunde em crescimento em Cristo dos homens que dele participarão e que o Teu nome seja glorificado. Nós te oramos assim em nome de Cristo. Amém. Então, a primeira parte dessa aula, eu quero desenvolver a ideia de que nós estamos precisando de homens. Então, o tema dessa primeira parte é procura-se homens. Então, vamos pensar um pouco na ausência ou na falta de homens a partir de algumas considerações. Então, a primeira delas é observar que, biblicamente, os homens são chamados a liderar. Então, nós vamos aqui abrir o nosso Logos. Então, estou compartilhando aí com vocês na tela. E vamos ler as duas passagens, né? Então, a primeira delas está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo de número 23. Então, é uma passagem bem conhecida, vocês já conhecem esse texto, né? Mas eu quero destacar um ponto que é destacado lá no livro Reformando o Casamento, do Douglas Wilson. Que ponto é esse? Esse ponto que é destacado pelo Douglas Wilson é o seguinte. Vamos ler o versículo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Fiz uma besteirinha aqui. Espera aí, irmãos. Não sei agora onde está o... vou deixar quieto. Bom, então, veja o texto, observem. Então, se eu perguntar assim, o que é o marido? Qual a posição que ele ocupa? A Escritura diz, o marido é o cabeça da mulher. Então, quando diz que é o cabeça da mulher, a Escritura está dizendo que no casamento e na família, o marido ocupa uma posição de liderança. Essa posição de liderança, ela não tem a ver com critérios culturais, ela tem a ver com a ordem da criação. Então, Deus criou primeiro o homem, e então isso indica que ele está dando ao homem a responsabilidade de conduzir o seu lar. Então, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Então, a responsabilidade do início é do homem, tá? Não estão me ouvindo? Agora fiquei na dúvida. Estou ouvindo, pastor. Ok. É que o Renan falou ali que não estava ouvindo. Era o irmão que estava dizendo que não ouviu?
E aí eu comentei com ele que ele disse que estava com problema no áudio. Aí eu falei que o áudio de todo mundo foi desativado pelo senhor. Perguntei se ele não estava ouvindo o senhor, entendeu? Ah, tá. Ok. Mas eu estou ouvindo aqui, tá dando para ouvir. Certo. Então, eu desativei somente o microfone de todos. Então, vocês podem ir no programa, quem não fez, porque para mim sumiu aqui o negócio de controlar. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Eu perdi não sei bem o que eu fiz, mas eu perdi uma parte aqui que eu estava controlando Manager, pronto, voltou. Agora sim. Achei de novo. Estou aprendendo ainda a usar o aplicativo. Então todo mundo é só deixar mutado ali. Então, se a gente pergunta assim, qual é a posição, o que o marido é? Ele é o cabeça da mulher, ele é o líder da sua família. Então, por outro lado, quando a gente olha para o versículo 25, nós temos um imperativo. Veja aí. Maridos, amai vossa mulher. Então, uma parte, o versículo 23, descreve quem ele é. Ele é o cabeça da mulher. E o versículo 25 descreve como ele deve exercer essa liderança. O que ele deve fazer? E a resposta é: amai vossa mulher. Então, um foco que o Douglas Wilson dá a esse respeito é o seguinte, que não importa o quanto o marido tente fugir dessa responsabilidade, ele não consegue. Ela é inerente a ele. Ele pode transferir para a esposa, ele pode ser omisso, ele pode ser um péssimo líder, mas, em todo caso, ele é responsável diante de Deus, né? Ele pode tentar passar isso para a esposa, mas não consegue, porque é ele. Então, ou ele vai ser um líder fraco, um líder omisso, um líder infiel, ele vai ter pode ser adjetivado de qualquer forma negativa. Porém, o fato é que ele não deixa de ser o cabeça da sua mulher. Então, Deus vai requerer isso, ele tem essa responsabilidade, cada marido. Então, o que ele é o líder. Agora, como ele lidera, aí a resposta, o imperativo é amai vossa mulher. Então, vamos voltar para o nosso slide. E a gente vai ver isso agora. Então, o Douglas Wilson coloca como indicativo, né, o que o marido é, ele é líder, e imperativo, o que o marido deve fazer, isso é, amar a sua esposa. Então, deve ter essa consciência, não tem como fugir dessa responsabilidade. Porém, veja, então se a posição inerente, a posição natural, a posição ordenada desde a criação é a de liderança no lar, essa liderança ela se estende não só ao lar, mas se nós olhamos para a estrutura da sociedade, principalmente a partir da perspectiva bíblica, e também para a liderança na igreja, ela é uma liderança masculina, porque foi o que Deus ordenou. Então, a liderança feminina, tal como muitos hoje querem implementar e aceitar e colocar, ela não se sustenta biblicamente, tem que fazer dançar um tango exegético para poder tentar provar uma coisa que a Escritura claramente nega, né? Então, nessas vias, nesses caminhos aí, ó, o lar, a igreja, a sociedade, a responsabilidade é de liderança masculina. Porém, em todos esses, há uma crise. Há uma crise de liderança masculina no lar, há uma crise de liderança masculina na igreja e uma crise de liderança masculina na sociedade. Então, essa crise, ela existe porque já desde o lar, os homens não estão assumindo, então, o seu papel como líderes. Então, há essa crise de liderança porque existe uma crise
de masculinidade. Então, por que está faltando líderes? Porque nós temos uma crise de masculinidade. Os homens não estão cumprindo o papel que Deus deu a eles no lar, na igreja e na sociedade. Agora, eu já, de certa forma, respondi, né? Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Essa crise de liderança, ela atinge a igreja? E a resposta para essa pergunta, acho que todos concordarão, é, infelizmente, sim. Há uma crise de liderança na igreja, porque há uma crise de masculinidade na igreja. Agora, nós devemos seguir para uma outra pergunta. Como essa crise atinge a igreja? Como é que a igreja chega ao ponto de ter uma crise de masculinidade dentro dela? E aí eu quero mencionar 3 coisas. A primeira delas é por causa da influência do mundo. Então, no mundo, o feminismo, por exemplo, ele desesperadamente tenta marcar território. E muitas vezes o homem ele vai aceitando essas imposições e o feminismo vai rejeitar não só a postura errada a respeito da masculinidade, por exemplo, um homem cometendo violência contra a sua esposa, mas ela vai rejeitar qualquer padrão, principalmente o padrão bíblico de masculinidade. E isso acaba, então, atingindo a igreja. O modelo de masculinidade acaba vindo do quê? Dos filmes, acaba vindo dos cantores, acaba vindo de jogadores de futebol. Isso acaba tendo uma influência sobre a masculinidade. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de agir, de tratar as mulheres, a forma de assumir ou não as responsabilidades. Isso tudo acaba sendo, recebendo a influência do mundo. Uma outra razão para a crise de masculinidade na igreja é a falta de instrução sobre esse assunto. Então, em muitos casos, a igreja não se preocupa em tratar biblicamente esse tema. Trata uma vez ou outra, mas às vezes não aparece na pregação, os próprios homens não procuram crescer na compreensão deste assunto. Então, falta, em muitos casos, instrução. Mas também falta uma outra questão. Faltam modelos. Então, os modelos, muitas vezes, que nós temos já são modelos contaminados pelo mundo e homens fracos que estão na igreja, né? E aí eles acabam sendo um modelo para os homens da igreja. Então, por exemplo, numa igreja em que a maior parte dos homens não assume a sua responsabilidade, quando entra alguém novo, ou os próprios jovens e adolescentes da igreja, eles vão aprendendo sobre o que significa ser homem, mas estão aprendendo isso com homens fracos. Homens que não têm o governo do seu lar, homens que não exercem uma liderança espiritual ativa dentro da sua família. E isso acaba, então, servindo como um modelo, e obviamente, um modelo fraco. Agora, a última pergunta aí do nosso slide. Qual a consequência disso? A consequência disso é desastrosa. E é desastrosa para a vida da igreja. Tá? Ela é desastrosa para a vida da igreja, porque uma igreja, ela, em termos de da sua maturidade, ela sempre vai estar dependente da maturidade dos homens que a compõem. Esses homens são os líderes das suas famílias. Se eles forem líderes relapsos, fracos, omissos, ou violentos, ou abusivos, isso vai ter um reflexo na vida da igreja. Então, se os homens não têm maturidade, a igreja também não terá maturidade. Isso vai refletir claramente sobre a igreja. Então, um exemplo disso é que homens imaturos, eles, além de não poderem servir como oficiais na igreja, ou pelo menos não deveriam, né,
conforme as qualificações requeridas para o ofício, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eles não podem servir como oficiais na igreja e, ao mesmo tempo, eles são incapazes de lidar com problemas em sua própria casa, tanto na criação dos filhos, quanto no que diz respeito também ao casamento. Então, eles trazem uma sobrecarga aos oficiais. Por exemplo, imagine uma igreja que tem 40 homens, vamos dizer que desses 40 homens, temos aí 4 homens que são presbíteros. Então, esses presbíteros têm que lidar com as questões da sua própria família, com as questões da igreja de uma forma geral, tem que lidar com as questões da sua família, as questões da igreja de uma forma geral e, às vezes, tem que estar lidando com problemas repetitivos no casamento ou na vida de certos homens da igreja, porque esses homens não são capazes de lidar com problemas em sua própria casa. Então, se os homens da igreja são imaturos, haverá uma sobrecarga para o pastoreio, e aí, na igreja reformada, nós entendemos que o pastoreio é exercido não apenas pelo ministro, mas também pelos presbíteros. Os presbíteros, conforme o ensino bíblico, são pastores. Então, isso traz uma sobrecarga aos presbíteros da igreja. Notem que há uma relação entre a masculinidade bíblica e o reflexo disso na família e o reflexo disso também na igreja. Vamos dar uma olhada no Salmo 128. Pronto, aqui está. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala de um homem que teme ao Senhor, um homem que obedece ao Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, a forma dele viver em temor e obediência diante do Senhor tem um reflexo sobre o seu trabalho. Mas veja, versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então tem um efeito também sobre sua esposa e um efeito sobre seus filhos. Então o fato dele temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor reflete sobre a vida familiar. É isso que o versículo 3 está indicando. Agora veja o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, tem uma consequência sobre a esposa, uma consequência sobre os filhos, uma consequência sobre as gerações futuras e ainda tem uma consequência sobre Jerusalém, o povo de Deus, e sobre Israel. Então, ambos os termos aqui falam do povo de Deus. Então, veja, o temor e a obediência desse homem tem como um resultado, um círculo que se abre, esposa, filhos, gerações futuras, a igreja do Senhor. O que ele está fazendo no seu lar tem consequência na igreja do Senhor. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, há essa relação. Então, se o homem é fraco no exercício da sua masculinidade, se ele não cumpre os papéis que Deus deu a ele como homem, obviamente isso tem efeito sobre sua esposa, isso tem efeito sobre seus filhos, aí os seus filhos também se tornam homens que não tiveram modelo de masculinidade bíblica, e aí eles também acabam por tem consequências sobre eles, né, sobre os filhos, sobre os netos. Eles vão ensinar seus próprios filhos de maneira errada e não servirão de modelo também, e aí isso vai gerando uma igreja cada vez mais fraca, debilitada no que diz respeito aos homens que estão nela, que deveriam servir, que deveriam viver em temor e obediência ao Senhor. Então vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos para
a seguinte colocação. Então, se queremos uma igreja saudável, precisamos resgatar a verdadeira masculinidade bíblica. Então, isso é a conclusão que se chega ao olhar para os textos que nós acabamos de olhar e as respostas que nós há pouco também respondemos. Então, quando uma igreja não tem homens maduros, isso certamente vai trazer uma implicação para a saúde dessa igreja. Então, muitas vezes, igrejas estão investindo em eventos, em outras coisas. Por exemplo, vamos supor, fazemos uma conferência sobre o culto, aí daqui a um ano fazemos sobre os 5 solas, depois fazemos sobre o culto de novo. Então, eventos, várias conferências e tal. E ao mesmo tempo em que acontecem essas conferências, os frutos dessas conferências muitas vezes não podem ser percebidos na saúde da igreja. A vida da igreja não evidencia um crescimento. E por que não? Está se ouvindo, mas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus e não estão assumindo suas responsabilidades. E a gente pode cair no erro de ter um gosto, né, por aprender, mas sem realmente colocar em prática. E sem realmente dar atenção às questões práticas relacionadas à vida da igreja. É óbvio que nós precisamos aprender doutrina, ela é o fundamento para a nossa prática, a doutrina bíblica, mas nós não devemos parar aí, não devemos só ficar patinando ali sobre a doutrina. Devemos aplicá-la e ver os frutos dessa doutrina na nossa vida. Então, uma das coisas que eu recomendo na plantação de uma igreja, que aqueles que trabalham na plantação ou que estão servindo na revitalização de uma igreja, é trabalhar profundamente a respeito da masculinidade bíblica. Buscar em Cristo ser um modelo, né, de como isso deve acontecer. Isso tem várias frentes, por exemplo, não só ensinar, mas também mostrar-se como um modelo em Cristo. Tem implicações, por exemplo, de você reconhecer seus próprios pecados, seus erros. Isso faz parte também de um homem bíblico. Então, se uma igreja quer ser uma igreja saudável, ela deve dar atenção a esse assunto da masculinidade bíblica. Senão ela só terá um monte de meninos que gostam de teologia e que hoje podem estar abraçando a teologia reformada, mas amanhã abraçarão qualquer outra doutrina ou loucura por aí. Então, é um assunto muito importante, uma questão muito séria. Os homens devem ter compreensão dessa questão. Vamos para o nosso próximo ponto, buscar então uma definição de masculinidade. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é como é que o mundo define a masculinidade. O mundo define a masculinidade por várias questões, né? Uma delas é pela força física. Então, quem é homem de verdade? É o homem forte, é o musculoso, é o grande. Esse é homem de verdade. Também, no mundo, às vezes a masculinidade é definida pelas conquistas sexuais. Aquele que teve muitas mulheres, ou aquele que tem muitas amantes, o rapaz que tem muitas namoradas. Essa ideia mundana de conquistas sexuais então, realmente tida como um modelo para a masculinidade. Ou, em outros casos, isso tem a ver com o sucesso no trabalho. Então, se um homem é bem-sucedido no seu trabalho, é considerado que ele, então, é um homem de verdade. Ele trabalha bem, ele conseguiu comprar uma casa, um carro, ou também pelas aventuras que esse homem viveu. Isso também pode servir como base para dizer, ele é um homem de verdade. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: como Deus define a masculinidade? Nós poderíamos, obviamente, ir para Gênesis e ver o início de tudo, e teríamos muito ensino sobre a masculinidade nos primeiros capítulos do livro de Gênesis.
Mas eu quero pular, eu quero ir direto a um modelo do Novo Testamento. Como é que Deus define a masculinidade? Deus define a masculinidade por meio de nos apresentar um homem perfeito. Então vamos agora olhar para Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, 13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, aí então diz, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o varão perfeito, o homem perfeito, a masculinidade perfeita, ela só pode ser vista em Jesus Cristo. Então, a masculinidade, Deus a define como através de um homem. Ele nos apresenta o homem perfeito, ele nos apresenta o padrão perfeito de masculinidade. Agora, eu quero que vocês observem como essa masculinidade, apresentada aqui como um padrão de maturidade cristã, né? A varonilidade de Cristo, apresentado como um padrão de maturidade cristã, ao qual nós devemos alcançar. Eu quero que vocês observem como esse padrão tem relação com a Igreja de Cristo, com os ofícios. Vamos observar, então, a partir do versículo de número 11. Então diz aí, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o texto está falando sobre a unidade da igreja em Cristo Jesus, está falando da obra de Cristo, como ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus vitorioso. A imagem é de um rei que retorna de uma batalha que ele ganhou e ele traz os despojos. E ele concede essas riquezas que ele conquistou para o seu povo. Então, nesse caso, Cristo, assentado à direita do Pai, concede à sua igreja essa riqueza. Que riqueza? O que ele concedeu? Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou aqui explicar cada um desses pontos, você já deve ter ouvido ensinos sobre isso. Então, apóstolos, profetas, evangelistas têm uma relação com o Novo Testamento, com o início da igreja cristã, mas podemos ver claramente pastores e mestres como sendo dons que Deus concede em nossos dias. Agora, para que Deus concede pastores e mestres? Cristo concede pastores e mestres à sua igreja. A resposta é com vistas ao aperfeiçoamento. Vou marcar aqui, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, se eu pergunto assim, qual o propósito de Cristo ter dado à sua igreja pastores e mestres? Para que eles aperfeiçoem os santos. E por que os santos devem ser aperfeiçoados? Para o desempenho do seu serviço. Então, o serviço é o serviço dos santos. Os pastores aperfeiçoam os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. E por que os santos devem desempenhar o seu serviço? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E essa edificação do corpo, ela deve continuar, esse serviço para a edificação deve continuar até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, isso é um aspecto que nós devemos chegar, né? Devemos chegar a esse ponto, a unidade da fé, mas o outro ponto que devemos chegar, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu devo conhecer a Cristo e eu devo me parecer com Ele. Então, no que diz respeito aos homens, significa que eu devo ser um homem como Cristo. Cristo é um modelo de masculinidade para mim. E o que eu vou deixar quando eu sigo por esse caminho? Para que
não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Cristo concede pastores e mestres à sua igreja, os pastores e mestres trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, os santos desempenham o seu serviço visando a edificação do corpo de Cristo. Então, nós veremos um crescimento na unidade da fé e veremos um crescimento em direção a nos parecermos com Cristo. Veja, então, basicamente podemos dizer, por um lado, doutrina, cresceremos na verdadeira doutrina, unidos na mesma fé, e cresceremos na prática. Nós vamos nos parecer, vamos crescer gradativamente para nos parecer mais e mais com Jesus Cristo, até que no dia final nós alcancemos essa medida da estatura da plenitude de Cristo, sejamos homens como Ele é. Então, em que contexto isso acontece? Isso acontece no contexto da igreja. Vou falar sobre isso mais adiante. Vamos seguir aqui. Agora, será que nós podemos chegar a essa perfeita varonilidade? Então, isso é a nossa próxima pergunta aqui. Será que podemos chegar a essa perfeita varonilidade? Podemos, de fato, nos parecer com Cristo Jesus? E vamos ver, então, duas passagens. A primeira, vamos voltar lá para o Logos. A primeira é em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, esse é um texto bem conhecido, né, para quem abraça a doutrina reformada. Então, mas às vezes esquecemos de um detalhe aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a predestinação envolve a ideia de que nós fomos predestinados por Deus para sermos conforme a imagem de seu Filho. Fomos predestinados para nos parecermos com Cristo Jesus. Então, se eu creio na predestinação tal como ela é apresentada nas Escrituras, uma das implicações disso é que eu vou ansiar profundamente para ver o fruto dessa imagem do Filho de Deus em minha vida. Eu vou querer me parecer com Ele. Isso é uma consequência da salvação. Então, não estamos falando nada aqui a mais do que o fruto da salvação. Quando falamos de uma masculinidade bíblica que se parece ou tem como padrão a masculinidade de Cristo, não é um tipo de segunda bênção para um grupo de alguns homens na vida da igreja. Não, isso é o fruto na vida de qualquer homem salvo e de qualquer pessoa salva em Cristo Jesus. Essa pessoa, se ela está salva em Cristo, significa que ela foi predestinada, e ela foi predestinada para ser conforme a imagem de seu Filho. É óbvio que essa imagem ela só chegará no seu ápice quando Cristo voltar e nós formos transformados e então deixarmos o pecado de lado e não estarmos mais sob essa luta contra o pecado. Mas, mesmo assim, os frutos dessa aparência com Cristo devem ser vistos em nossa vida. O outro texto que nós vamos olhar é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se a pergunta é se nós podemos chegar a essa perfeita varonilidade, por um lado, devemos reconhecer que não chegaremos ao fim
né, a perfeição dessa varonilidade nessa vida. Porém, nós fomos predestinados para isso. E a obra já começou. Então, se a obra já começou e Deus vai concluí-la, ela tem que avançar. Eu tenho que cada vez mais me parecer com Cristo Jesus. Vamos olhar agora uma outra questão. A Escritura utiliza, para falar dessa masculinidade, a expressão homem de Deus, para falar dessa masculinidade segundo Deus, ou a varonilidade modelo, né? Então, como realmente é um homem, então ele é chamado de um homem de Deus. Nós vamos observar aqui, deixa eu voltar, eu acho que eu estou no Logos, né? Então, vou voltar aqui para o slide para vocês verem. Então, aqui, pronto. Então, a Escritura utiliza a expressão homem de Deus para falar dessa varonilidade modelo, a masculinidade segundo Deus. E a Escritura utiliza isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o termo homem de Deus, ele era usado para referir-se a certos homens que ocupavam um dos 3 ofícios. E aí vocês sabem, né? Ou o ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício de rei. Então, quando o homem ocupava um desses 3 ofícios, muitas vezes ele era chamado de homem de Deus. Vamos ver aqui os textos. Temos 3 passagens aqui. A primeira, Deuteronômio 33:1, sobre Moisés, depois Samuel, em 1 Samuel 9, 6 a 10, depois de Davi, em Neemias 12, 24 e o versículo 36. Vamos voltar aqui para o Logos e vamos ver essas passagens que eu acabei de mencionar. Então, em primeiro lugar, Deuteronômio 33, versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, veja como a Escritura chama Moisés aqui, o define como homem de Deus. E isso está relacionado ao ofício dele como profeta de Deus ao seu povo. Depois devemos olhar também a passagem de 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 a 10. Porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Pois lá no versículo 10 diz, então disse Saul ao moço, dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. O homem de Deus aqui é uma referência a Samuel, também um profeta do Senhor. E por fim, nós temos a passagem de Neemias 12, versículo 24. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabaías, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. E a mesma coisa nós vamos encontrar no versículo 36, que fala de Davi com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Então, nos 2 versículos, Davi é chamado de homem de Deus. Então, no Antigo Testamento, usado para referir-se a alguém que possuía um dos 3 ofícios. Agora, vamos voltar lá para o slide. No Novo Testamento, essa expressão, ela só aparece 2 vezes. E vamos observar, então, essas 2 vezes que aparece a expressão homem de Deus. Vamos voltar para o Logos. E vamos para a primeira vez, a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, dando conselhos de um pastor mais experiente para um pastor mais novo, e ele se dirige a Timóteo como homem de Deus. Sabemos que Timóteo era um pastor. Então, veja que o Timóteo deve fugir de certas coisas, nesse caso aqui, por exemplo, do amor ao dinheiro,
e ele deve seguir outras. Ele deve seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e a mansidão. Então, essas coisas devem caracterizar, devem marcar a vida desse rapaz, o Timóteo. Então, ele deveria agir como um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, e por ser um homem de Deus, ele tem que seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Agora, tem a outra passagem, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Mas vamos ler o 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja aqui, o homem de Deus. Nesse caso, homem de Deus não se refere, no caso anterior se referiu a Timóteo, um pastor. Então tinha um vínculo com o ofício, mas nesse caso não. Está falando da utilidade das escrituras. E ela é útil a fim de tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele é perfeito e ele é habilitado para toda boa obra. Então ele se torna um homem como ele deve ser e ele serve como um homem deve servir, tá? Então ele é designado aí como homem de Deus. Então o homem de Deus aí é um termo mais amplo que até podemos dizer refere-se à pessoa humana, né? Mas certamente se aplica aos homens também de uma forma mais restritiva. Então, o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente habilitado. Então, isso acontece por meio da Escritura. Ela é inspirada e ela vai aperfeiçoar o homem de Deus e ela vai habilitá-lo para toda boa obra. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, lendo esses dois textos que acabamos de ver, 1 Timóteo 6,11, 2 Timóteo 3,17, lendo esses dois textos, que perfil nós podemos traçar do homem de Deus? Como é o homem de Deus? Entre outras coisas, ele é manso, ele é sábio, ele é justo, ele não se entrega ao amor, ao dinheiro. Então tem várias coisas que vão mostrando como é o homem de Deus, mas ele é um homem que ama a palavra de Deus e em quem a palavra de Deus produz frutos, né? Ela aperfeiçoa e faz com que ele trabalhe, com que ele esteja habilitado para toda boa obra. Então se eu pergunto assim, com quem ele se parece? Obviamente a resposta já foi dada alguns minutos atrás, né? Ele se parece com Cristo, esse homem. Mas em termos de vermos os frutos desse homem de Deus, isso vai aparecer aqui de outra forma. Vai aparecer através de mostrar certas qualificações. Então é importante, nesse contexto, observar que homem de Deus apareceu justamente nas cartas pastorais, né? E aí aqui a gente deve pensar sobre 1 Timóteo 3 e Tito 1. Então, se você está atento, você sabe que essas passagens, elas tratam das qualificações bíblicas para um homem exercer o oficialato, para ele ser um ministro da palavra, ser um presbítero na igreja ou ser um diácono. Agora, essas qualificações que são apresentadas nessas passagens, que nós futuramente iremos estudar, elas nos oferecem uma imagem do que realmente é a masculinidade bíblica. Então, o que se pode notar o que nós podemos notar nessas qualificações requeridas dos líderes da igreja nessas duas passagens, 1 Timóteo 3 e Tito 1? O que nós podemos observar aí? Que elas não se referem tanto aos dons e capacidade intelectual ou eloquência ou qualquer coisa do gênero, ainda que haja lá a menção apto para ensinar, né? Mas o foco das qualificações, ele não se refere à capacidade retórica, à personalidade carismática,
a força, as conquistas desse homem. As qualificações dizem respeito ao caráter do homem de Deus. Então, o homem de Deus é alguém que possui um determinado tipo de caráter. E por isso que nós vamos seguir por essa trilha aqui em nosso curso, nós vamos nos reunir semanalmente para olhar a nossa própria vida pelo espelho da palavra de Deus, a fim de saber em que áreas nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Nós precisamos realmente viver como homens de Deus. Agora, deixe-me fazer aqui algumas colocações sobre essas qualificações. Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre essas qualificações bíblicas é que nós encontramos em 1 Timóteo 3 e Tito 1, que elas são qualificações requeridas para que um homem possa servir como presbítero ou diácono da Igreja de Cristo. Então, a função delas nas duas passagens é mostrar que tipo de homem pode servir como um presbítero ou um diácono da Igreja de Cristo. Que tipo de homem nós realmente podemos dizer é um homem de Deus? E aqui vale a pena ressaltar o seguinte: essas qualificações, elas não são opcionais, elas não são secundárias na escolha de oficiais, elas são necessárias, elas são realmente requeridas por Deus. E a igreja que falha em observá-las durante a escolha de oficiais, certamente vai colher maus frutos da sua escolha. Então, importante que a igreja conheça quais são essas qualificações e que ela aprenda a identificá-las nos homens da igreja, para que a igreja, então, escolha homens que realmente possuam essas qualificações. Obviamente, eles não possuirão essas qualificações de maneira perfeita, né? Eles não vão ser super-heróis da fé, mas elas devem estar lá. Em algum grau, elas devem estar lá, elas devem ser evidenciadas. A igreja deve ver essas qualificações. Então, é muito triste que essas qualificações, elas, em muitos casos, elas são completamente ignoradas. Por exemplo, no contexto das igrejas reformadas, a escolha de oficiais não é feita pelo pastor, né? Ela é feita pela igreja. A igreja indica, o conselho visita para realmente certificar que esse homem pode servir, e depois a igreja, então, tem a opção de fazer objeções, porque alguém pode saber de alguma coisa que os demais não saibam, a igreja pode fazer objeção, e por último, a igreja então vai votar, vai escolher quem vai servir como presbítero, quem vai servir como diácono. Nesse processo, tanto por parte da igreja, como por parte do conselho da igreja, nesse processo vai ser observado que justamente essas qualificações. Agora, em muitos casos, essas qualificações não são relembradas à igreja, nem explicadas à igreja. Elas são lidas somente no dia da ordenação. Quer dizer, não se leva na hora da votação em consideração, não se lembra, não se estuda, não se aprende sobre essas qualificações, e aí no dia que vai ordenar, depois do final do processo de eleição, aí sim vamos mencionar na leitura bíblica essas qualificações. Não deveria ser assim. Antes de tudo, a igreja deve ser preparada para a escolha. E entendam, se a igreja for preparada para a escolha, ela vai compreender que certos homens não devem exercer o ofício. E isso vai livrar a igreja de homens infiéis. Então, um problema que nós hoje vemos é que muitos homens que chegam ao ofício são homens que não eram para estar lá. E homens que não são chamados e não são qualificados e chegam ao ofício porque tem um ou outro dom que acaba se destacando na igreja, esses homens não vão agir com fidelidade, eles não vão ser pastores de verdade, eles não vão cuidar da pregação fiel, do ensino fiel, eles vão abrir mão disso, e se a primeira geração desses homens não abrir mão, eles produzirão outros, como modelo, eles produzirão outros presbíteros que serão piores do que eles. Serão mais relapsos, mais infiéis, mais distantes de ocupar o papel e mais desqualificados do que os primeiros. Porque um homem desqualificado, ele não vai realmente
preocupar-se com a qualificação dos próximos oficiais. E aí cai por terra essa questão, e aí os homens ficam só escolhendo outros homens, promovendo eleições, e homens infiéis vão entrando no ofício, e aí isso é a derrocada da igreja. Segundo ponto que eu quero destacar a respeito das qualificações é que as qualificações, com exceção de apto para ensinar, elas dizem respeito ao caráter de todos os homens. Não só dos homens do ofício, mas de todos os homens. Então, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8. Vou colocar aqui de novo o logos para que vocês vejam. Então, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, notem, todos os varões devem viver uma vida santa, sem ira e sem animosidade. Então, não é uma coisa para alguns. E cada uma dessas qualificações, vou voltar lá para o slide, cada uma dessas qualificações bíblicas mencionadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1, se você vai em outras partes do Novo Testamento, das Escrituras, você vai encontrar que elas dizem respeito não só a homens no ofício, mas a qualquer pessoa que está servindo no reino de Deus. Então, qualquer homem, ele deve possuir essas qualificações. Então, nem todos os homens têm a vocação para servir a igreja como bispos, né, como supervisores, como pastores, ou como diáconos, mas todos eles devem almejar o caráter requerido dos líderes da igreja. Então, idealmente, o que deveria acontecer? A igreja deveria ter, vamos dizer, se ela tem 20 homens, idealmente, esses 20 homens deveriam possuir essas qualificações e iriam servir a igreja somente aqueles homens que realmente percebem o chamado, têm a vocação de Deus para servir no ofício. Mas em muitos casos o que acontece quando a igreja vai iniciar o processo, ela tem dificuldade não só de identificar quem tem a vocação, mas identificar de quem realmente está qualificado. Tá? Então, isso acaba tendo um efeito sobre a igreja. Um terceiro ponto, desculpem que eu nunca consigo ver onde está o meu mouse para dar o clique, que somente pela graça de Deus um homem é capaz de refletir o caráter de Cristo. E aqui a gente pode lembrar das palavras de João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós não podemos fazer nada sem Cristo. Nós não podemos experimentar a maturidade de ser um homem conforme Cristo, a menos que o próprio Cristo, em sua graça, venha agir soberanamente em nossa vida, venha nos capacitar, venha trabalhar em nós. Então, sem Cristo, nós não conseguimos imitar a Cristo. Para ser um homem de verdade, para imitar a Cristo, é preciso depender de Cristo. Tá? Bom, vamos para as nossas aplicações. Depois delas é que eu vou abrir o espaço para perguntas e respostas. Tá? Vamos para as aplicações. As aplicações não estarão aí no nosso slide, então se você quer anotar, fique à vontade. Deixei assim para que você tenha um pouquinho de trabalho também. Eu posso depois colocar lá no grupo essas aplicações. Então, a primeira delas, nós precisamos reconhecer a necessidade de crescimento para chegarmos ao padrão da masculinidade. Então você precisa reconhecer, eu preciso crescer como homem e me tornar cada vez mais um homem parecido com Cristo. Então você deve ter esse reconhecimento e esse interesse em parecer-se com Cristo e em obter em sua vida uma masculinidade que reflita a masculinidade perfeita de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, parece que os homens não reconhecem a sua necessidade e nem buscam
meios para alcançar aquilo que lhes falta. Deixe dar um exemplo disso que eu já vivenciei. Eu dei aulas no CLIRI, por exemplo, e o que eu percebi, todas as vezes que havia um curso para mulheres, a sala do CLIRI, ela ficava lotada. Dissesse assim, vamos ter um curso assim. Por exemplo, eu dei um curso sobre como estudar escrituras. Eu dei esse curso para mulheres e depois também dei esse curso para homens. Quando eu dei para as mulheres, elas estiveram presentes em todas as aulas do curso, pouquíssimas faltaram, mantiveram uma regularidade, participaram das aulas, fizeram os exercícios, estavam lá presentes. A maioria, nesse caso aí, eram solteiras, né? Grande parte delas. E aí depois, o mesmo curso voltado para homens. Aí foram pouquíssimos na primeira aula e depois nas próximas aulas um grande número de faltas. Então parece que os homens têm uma visão de que eu não preciso aprender, eu não preciso realmente receber instrução, não preciso crescer. Parece que não percebem a sua necessidade. E aí não é de estranhar que então, em muitos casos, em muitas igrejas, essa diferença, a omissão dos homens faz com que as mulheres que estão com interesse em servir acabem, às vezes, até tomando posições que elas não deveriam tomar porque não são posições destinadas por Deus a elas. Mas isso também tem a ver com a omissão dos homens. Então, nós não devemos ser rápidos em colocar a culpa em mulheres que estão seguindo, às vezes, pelo caminho de assumir papéis que elas não deveriam. Devemos primeiro pensar quem são os culpados realmente. São os homens, ainda que elas também sejam culpadas, né? Mas os homens são culpados. Um outro ponto que eu quero destacar é o seguinte, que o crescimento do homem rumo à maturidade cristã, ele deve acontecer no contexto da igreja. Lembre-se aqui que eu falei sobre Efésios 4. Então, Cristo dá pastores à sua igreja, esses pastores vão aperfeiçoar os santos vão desempenhar o seu serviço e vão contribuir para a edificação do corpo. A edificação do corpo acontece quando cada um faz a sua parte, coopera para o bem do corpo, então o crescimento do corpo acontece em amor. Então, o crescimento de um homem no que diz respeito à masculinidade, pelo que nós estamos olhando na Bíblia, ele vai alcançar essa perfeita varonilidade da qual fala o versículo 13, quando ele está vivendo na igreja de Cristo. Então, o aperfeiçoamento dos santos por meio do trabalho pastoral e o desempenho do serviço dos santos contribui para esse crescimento desse homem rumo à perfeita varonilidade de Cristo. Então, não é uma coisa para ser alcançada sozinho, né? Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou assistir vídeos, eu vou fazer esse curso que o pastor Elianaia está oferecendo, e você achar que a sua masculinidade, só através desse meio, vai crescer. Ela precisa crescer dentro do contexto da igreja, na vida da igreja. Um homem ajudando o outro, um homem aconselhando o outro, um homem exercendo Mateus 18, chamando, admoestando outro homem. Então, os homens vão crescendo, ajudando uns aos outros nesse contexto da vida da igreja. Você é ajudado e você vai ajudar outro homem. Então, não é algo para ser feito sozinho, mas deve acontecer no contexto da igreja. Isso também quer dizer que você tem que ter certeza que você está numa igreja fiel, que possua aquelas 3 marcas, né? A pregação fiel, a administração correta dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina bíblica. Você tem que ter certeza disso para que realmente você está numa igreja de Cristo, uma igreja fiel. Uma pessoa que está numa igreja infiel, que não tem essas marcas, ele ouve a pregação, mas não é o evangelho. É uma pregação que está exaltando o homem, é uma pregação que quem diz estar pregando, ele não está pregando, ele está fazendo outra coisa, ele não está anunciando Cristo, ele não está ensinando o texto, ele não está aplicando o texto, ele nem estudou, ele está falando um montão de besteira. Então, como é que a masculinidade bíblica vai crescer nesse contexto? Impossível, não tem como. Ela precisa de ministério. Veja,
o santo vai ser aperfeiçoado através do dom que Deus deu à sua igreja, pastores e mestres. Então, se esses pastores que estão ensinando não são de fato pastores, eles são homens, às vezes, até que simplesmente tomaram o ofício sobre si porque queriam poder, dinheiro, outra coisa qualquer, e estão ali ensinando um monte de baboseiras, aquela pessoa vai estar ali naquela igreja ouvindo essas coisas, mas os outros homens não vão crescer e você mesmo não vai crescer. Então, o crescimento acontece no contexto de uma igreja fiel, tá? Então, você deve estar numa igreja onde realmente você vai poder ouvir o evangelho, onde realmente tem a administração correta dos sacramentos e onde realmente existe o exercício bíblico da disciplina. As pessoas se admoestam, elas cuidam uma das outras espiritualmente, e se alguém está em pecado, será admoestado, e se não se arrepender, depois de algum tempo, ele será excluído, excomungado da comunhão dos santos. Não só na terra, mas no céu. Ou seja, ele realmente é feito, se for feito de um modo bíblico, Cristo diz, onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio de vós. Ele vai confirmar a ação da igreja. Um outro ponto que eu quero destacar é: tenha cuidado com a influência do mundo. Então, o mundo, através de filmes, através de vídeos no YouTube, através de músicas, através da roupa, através de várias questões, acaba tendo uma influência sobre os homens. E não deixe que o mundo venha ditar as coisas. Então, por exemplo, muitas vezes um homem pode estar numa situação e tem uma mulher que ama o feminismo e ela vai dizer: olha, isso aí não é um comportamento adequado, vamos dizer, ou isso aí é sexismo, várias acusações que eles levantam, e aí o homem se retrai e diz: não vou fazer não, porque senão vou ser mal visto e tal. Não, você tem que se posicionar como homem. Então tenha cuidado com a influência do mundo. Olhe mais para a palavra de Deus e se afaste daquilo que pode estar conduzindo você a uma masculinidade bíblica que não reflete a masculinidade de Cristo. Outro ponto: procure aprender corretamente. Então, realmente, procure estudar o assunto, procure avaliar a sua vida quando estiver estudando esse assunto. Então, aprenda. Corra atrás, né? Quinta aplicação: busque bons modelos. Então, olhe homens que você possa dizer: bom, eles são homens pecadores, eles são falhos, não são perfeitos, mas eles estão a alguns passos na minha frente no que diz respeito a refletir a masculinidade de Cristo. Então, por exemplo, olha, aquele irmão ali, que exemplo que ele dá de um homem hospitaleiro. Então, eu preciso imitar isso. Então, eu vou imitar. Então, você procure bons modelos e, se você está crescendo, procure ser um bom modelo também. Sexta aplicação: busque ser como Cristo, que é o homem perfeito. Então, o modelo maior, o modelo perfeito é o próprio Cristo. Leia a Bíblia e aprenda que tipo de homem Cristo é. Número 7. Cuidado na escolha de oficiais. Os oficiais da igreja servem de modelo para a igreja. Então, se uma igreja ignora as qualificações bíblicas na hora da escolha, e, por exemplo, ela admite um homem iracundo, então vai parecer que ser iracundo é uma coisa normal para um homem, que isso é quase como um modelo de masculinidade. Um homem de verdade é um homem assim. Não, não é. Então, cuidado na escolha de oficiais, porque se a igreja escolhe oficiais desqualificados, essa desqualificação se torna um modelo. E na próxima vez, o nível vai estar mais baixo ainda. E aí não é de assustar que igrejas históricas tenham conselhos que estão totalmente distantes e rejeitando realmente aquilo que deveriam defender. Tá? Então, porque foram homens errados, que não deveriam ter sido escolhidos para exercer o ofício, porque eles são homens biblicamente desqualificados. Oitava aplicação. As qualificações, então, para os oficiais são padrão para todos os homens. Então, apesar disso ser requerido dos oficiais, mas fica implícito que isso não é só para os oficiais.
espera-se isso de todos os homens. A ideia aqui é a seguinte: todos os homens devem vivenciar essas qualificações, porém, se o homem não tem essas qualificações, ele não pode servir como oficial na igreja. Número 9, aplicação de número 9. Estude, ore e procure viver de acordo com essas aplicações que nós acabamos de mencionar. Nós vamos ter agora o momento para as nossas perguntas. Deixa eu colocar aqui. Isso, pronto. Nós temos agora o momento para perguntas e respostas, e nós vamos fazer assim. Nós temos até 15 minutos para isso, tá? Se você tem uma pergunta, eu acho que tem um jeito de colocar uma mão, né? Uma mãozinha. Aí eu vou abrir o seu microfone e você poderá fazer a sua pergunta. Então, em primeiro lugar, o Cardoso tem uma pergunta. Pode falar. É o Felipe, é? Sim, pastor, boa noite. Boa noite, Felipe. Pastor, em referência ao que o senhor falou, de nós observarmos homens que tenham um padrão cristão, uma imitação a Cristo, né? O senhor diria que nós devemos buscar esses homens como uma espécie de tutores, de certa forma, ou só observar mesmo a forma como eles agem em sociedade, com a família, enfim? Ok, Felipe, obrigado pela sua pergunta, muito boa. Então, se um determinado homem ele tem um modelo dentro da sua própria família, por exemplo, então ele tem seu pai, ele tem seus irmãos, então um rapaz, né? Vamos pensar num rapaz, ele tem seu pai, tem seus irmãos, seu irmão mais velho, por exemplo, então ele tem um certo tipo de tutoria já aí, né? O pai é o responsável por ele, por mostrar o caminho da masculinidade bíblica. Estou pensando num pai cristão, um pai fiel que realmente está vivenciando a masculinidade. Então, ele já tem. Agora, em alguns casos, existem rapazes cujos pais não são cristãos e não podem servir de modelo. Então, nesse caso, ele pode buscar uma coisa parecida com a tutoria. Ele realmente pode buscar um homem mais experiente na igreja e viver, né, observar, perdão, o modelo desse homem. Ele pode buscar conselhos com esse homem, se é um homem maduro. Então, nesse caso, sim, eu indicaria, até diria que na Igreja de Cristo, homens mais velhos, quando eles percebem que tem um rapaz, um adolescente, que os pais não servem a Cristo, ou já faleceram, e ele precisa de um modelo de masculinidade, esses homens da igreja mais velhos deveriam procurar prover, ou pelo menos serem encorajados a isso, prover um modelo de masculinidade e aproximar-se desse rapaz ou adolescente, chamando para, por exemplo, domingo, vai almoçar lá em casa, aí passa a tarde com ele, conversa, ouve, orienta. Então isso vai suprir uma necessidade de um modelo que aquele rapaz não tem, mas agora ele vai poder ter alguém que está ajudando de uma maneira mais próxima, tá bom? Espero ter respondido. Mais alguém tem uma pergunta, é só levantar a mãozinha. Eu não sei exatamente como faz, mas deve estar aí no celular ou no computador, deve ter em algum lugar que você pode levantar a mão. Deixa eu ver aqui o chat para ver se... Ok. Então, ninguém mais deseja fazer perguntas ou comentário? Ou entender que não, né? Quero, então, agradecer aos irmãos pela atenção. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Na próxima semana, se Deus permitir, terça-feira, 7h30, nós vamos tratar sobre o que significa ser um homem irrepreensível. Isso vai ser o que nós vamos tratar. Então, orem, leiam, estudem. Eu vou colocar em breve o vídeo no YouTube e aí lá no grupo eu avisarei vocês sobre isso, né? Que o
o vídeo já está disponível, tá bom? Então nós vamos encerrar com uma oração. Renan, você tem condições de orar? Tenho sim, pastor. Pode orar. Senhor, nós pedimos a tua graça para continuarmos a estudar sobre a masculinidade bíblica, enquanto reconhecemos que somos todos falhos, pecadores, reconhecemos que precisamos da tua mão a nos ajudar. Dá-nos a graça, ó Deus, dá-nos a capacidade dada pelo teu Espírito Santo de nomear os nossos pecados e de corrigirmos os nossos pecados diante do Senhor, tendo sido perdoados pelo Senhor. Nos ajuda a vivermos de uma maneira mais coerente com a fé que professamos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, almejando cada vez mais sermos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até o dia de Cristo Jesus, ó Deus, continua a agir na tua igreja, continua a trabalhar na tua igreja, a mover a tua igreja a uma santificação, tendo ela sido justificada pelo sangue de Cristo. Obrigado pelos irmãos aqui presentes, abençoa cada um no seu casamento, na sua vida eclesiástica, abençoa cada irmão na sua vida pessoal, na sua fé, abençoa também aqueles que por alguma razão não puderam participar, abençoa, Deus, os irmãos que verão este vídeo quando for postado, não somente este, mas todo o curso, quando for postado na internet, aqueles que em algum momento assistirão essas aulas. Obrigado por tudo isso e te agradecemos, louvamos ao Senhor com ações de graças pela vida do pastor Lilenay, que se propõe a ser um instrumento teu, a nos abençoar. Esteja com ele, dando do teu poder, dando da tua graça, da tua unção, para que ele continue a viver esta vida evangélica de arrependimento de pecados, de progresso no teu evangelho, na santificação, abençoando, instruindo, edificando a tua igreja como instrumento teu que é. Obrigado por tudo isso, por estas coisas nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.